Tá. Então, boa noite, pessoal. Então, vamos dar Não, sai daqui, agora eu não posso. o nosso encontro, tá? Falando aí, hoje nós vamos abordar o tema curativo, tá? E ostomizados, tá? É um assunto que eu acho que para vocês é o que ficou um pouco mais complicado, tá? Porque exige algumas técnicas, tá? Tentei ficar procurando vídeo para vocês de parte de cuidador, eu não achei. Até antes eu mandava bastante vídeo da Home Angel, né, que era uma empresa de cuidadores, e então eles davam treinamento, tinha alguns vídeos assim para mostrar para vocês, mas eu achei só de enfermagem. Então eu mandei um vídeo aí mostrando, falando um pouco sobre curativo, tá? E um vídeo aí falando um pouco de ostomizados, só para vocês. Então quando voltar à aula presencial, eu ensino aí as técnicas de curativo para vocês, tá? Só para lembrar, né? Então eu vou comentar os tipos de curativo, tá? E depois algumas coberturas, eu acho que o nome das coberturas só para conhecimento para vocês, que nem placa de hidrocoloide, um aginato de cálcio, tá? Uma placa de carvão ativado. Então só para vocês saberem que não é só curativo com pomadinha e gás que existe hoje, tá? Apesar que esse curativo aí é indicado por profissionais de nível superior, ou enfermeiro ou médico que indica esse tipo de curativo. Nem o técnico de enfermagem pode indicar um curativo desse, tá? E depois vamos falar de ostomizado. Ostomizado, só de ostomizados, eu tenho 5 tipos de ostomias para falar para vocês. Então, em uma hora é muito. Curativo são 4 tipos de curativo. Eu acho que hoje nós não teremos tempo. Talvez eu continue esse assunto na aula que vem. Eu vou só ver aí depois com o coordenador, tá? Mas eu acho que hoje eu não consigo falar de ostomia e curativo. Só se vocês ficaram bem claro o vídeo de vocês, se não tiverem dúvida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta de curativo? Nazi, Hum, muito difícil, hein? difícil? Pelo amor de Deus, minha cabeça entrou em parafuso. Pessoal, nessas aulas que eu mando para vocês, é assim, tem assuntos que eu vou falar que não tem no livro. O livro é um material de apoio, então fica com uma cadeira, quem tiver essas condições, tá, pessoal? Porque eu sei que muitos de vocês colocam o vídeo para ouvir eu ficar falando e nem fica prestando atenção. Porque é só eu falando, eu não mostro figura, eu não mostro nada, tá? Mas comecem a anotar, tá? Porque talvez vocês fiquem um pouco perdidos, porque assim, o que é um curativo fechado, o que é um curativo ocluso, o que é um curativo compressivo, o que é um curativo aberto, tá? Então isso é só para vocês saberem que existem vários tipos de curativo, tá? Então é meio complicado pelos nomes. Talvez vocês já viram todos. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, mas talvez vocês já viram todos os curativos, tá? Nazi, Adriana, Hum, eu até mandei para a Williene um vídeo onde um enfermeiro ele mostra todos os curativos e todos esses, sabe assim, que nem um plástico, um parece um plástico, outro parece um gel ativado. Então ele vai explicando e ele vai mostrando com desenho como que deve fazer, que não pode ficar fora, cobrir direitinho a ferida. Então, se quiserem, a gente pode colocar, eu e Eliane, a gente... Pode postar esse vídeo, então, no grupo mesmo oficial da sala. Pode postar. Tá. É que, assim, esses curativos que acho que a Adriana e a Eliane têm, pessoal, são de curativos mais específicos, tá? Então, esses curativos mais específicos, normalmente é um profissional que faz. A gente pode ensinar o cuidador a fazer, tá, esse curativo, mas normalmente quando eu faço acompanhamento, normalmente é o profissional, aí o enfermeiro que faz. O enfermeiro que cuida de ferida, pessoal, não sei se vocês sabem, é um enfermeiro estomatoterapeuta, tá? Existe uma especialização aí, tá? Até por uma informação aí para vocês, eu faço essa especialização de estomatoterapia, tá? Então são enfermeiros com especialização em feridas e ostomizados, tá? Então vamos lá. Oi. Adriana,
eu até queria, assim, quando eu vi esse vídeo, eu até mandei uma pergunta para você, mas eu acho que você não observou. Eu mandei Hum, no seu Zap particular, né? hum. Que a partir daí eu vi que a gente não pode fazer isso aí, né? Dá para a gente perceber que isso não faz parte da nossa ossada. A gente, Isso. o máximo realmente é um enfermeiro, né? Uma pessoa especializada, né? Porque Sim. não é fácil fazer aquilo lá. Até no hospital, pessoal, porque essas coberturas não são baratas, tá? Então, essas coberturas... Marta Araújo, só ver aqui. Estou preso. Só que essas coberturas são caras. Muitas vezes, no hospital, esse tipo de curativo é até o próprio enfermeiro que faz, nem é o técnico, tá? Porque se eu fizer colocar de uma forma errada, eu perdi a placa, eu perdi a cobertura. E eu tenho que desprezar. A média aí de que nem a placa de hidrocoloide, que é uma das mais baratas, é em torno de 20, 30 reais uma placa, tá? Lógico, essa placa pode ficar de 5 a 7 dias no paciente, tá? Mas eu tenho que estar com a lesão limpa, não pode estar úmida. Muitos desses curativos eu não posso molhar. Muitos desses cobertivos a gente chama que é uma cobertura primária, vai ter outra cobertura por cima, com gaze, atadura, tá? Que nem a placa de hidrocoloide só pode ser só ela, não precisa pôr outra cobertura. Então, existe bastante especificações, tá? É assim, eu, na minha prática profissional, eu utilizo alguns curativos desses para pacientes que eu visito, tá? E eu treino o cuidador, tá? Mas é aquele a pessoa, tipo assim, há 3 dias que nem uma fibra de alginato. 3 dias eu consigo manter essa fibra na ferida. Então, no terceiro dia, quando for fazer o curativo, eu estou lá presente de novo, tá? Mas aí eu deixo pro cuidador, oriento o cuidador se mudar alguma questão de coloração, de odor, ele me comunicar para me adiantar a minha visita, tá? Então, não é que vocês não possam fazer, tá? Tem que ter um enfermeiro ou um médico atrás disso, tá? Não é tipo assim, fui no posto, passa essa pomadinha e vai. Gente, pomada não fecha a ferida, tá? A ferida que eu falo que vocês vão pegar são as úlceras por pressão, tá? Úlcera venosa, úlcera arterial, são feridas difíceis de fechar, tá? Então, aquela a gente chama isso de ferida crônica. Então, eu tenho que tomar muito cuidado só na pomadinha. Pomadinha, isso retarda o coisa. E cada ferida, depende da fase que tá, é um tipo de curativo que eu uso, certo? Eu vou mostrar algumas figuras aqui para vocês, se não abrirem, vocês me avisam, tá? Então, ó, um curativo aberto, pessoal, peraí, tá abrindo. Vocês estão visualizando ou não? Sim, professor. Ó, isso daqui é um curativo aberto, tá? Ah, Nazi, mas isso é quando a gente leva ponto. Tudo bem. Só para conhecimento de vocês, a gente chama isso de sutura, tá? Tem aí ponto para nós, a gente fala que é uma sutura. Foi feito sutura, tá? Costurou, tá? É uma ferida limpa, tá? Não tem necessidade de cobrir. Ferida dado ponto, pessoal, né? Curativo com ponto, eu só cubro nas primeiras 24 horas. Depois é só lavar com água e sabonete, tá? Não tem segredo nenhum. Se vocês um dia for cuidar de alguém com um tipo de ferida dessa, é água e sabonete, tá? Não tem secreção nenhuma. Esse ponto, pelo que eu estou vendo aqui, está quase prestes para ser retirado, até perdeu um ponto. Eu acho que já saiu sozinho, que seria nessa região aqui, teria um ponto, tá? Ou é a abertura do dreno, certo? Então, é uma ferida limpa, tá? Porque para mim eu tenho que classificar a ferida também, tá? Depende do jeito que a ferida, eu sempre faço o curativo do menos contaminado para o mais contaminado, tá? Então aqui, ó, como é uma ferida limpa, o menos contaminado é a incisão. Então eu faço o curativo do meio para fora, tá? Do meio para fora. Se fosse uma úlcera por pressão, com infecção, com pus, aí eu faço o curativo de fora para dentro, tá? Porque a minha pele aqui fora tá mais limpa
do que a própria ferida, tá? Você sempre vai nessa questão, é sempre do mais limpo para o mais contaminado que eu faço curativo. Até se o paciente tiver 3 curativos, eu faço o curativo mais limpo, depois eu vou classificar meio termo e, por último, mais contaminado, tá? Então, eu limpo do mais limpo para o mais contaminado. Só que uma ferida, aqui é um curativo aberto. Tipo, a Afanásio não tem curativo, né? Como vocês estão vendo, não tem gás, não tem nada. Mas isso é um curativo aberto. Tá? Até se eu estiver no Professor, hospital... Oi, nesse caso, assim, pode estar passando uma pomada em cima para nada. não coçar muito? Nada? Não, nada. Incisão, pessoal, só água e sabonete. Mais nada. Tá? Água e sabonete. Não, vocês têm que começar a parar com o costume de usar pomadas. Tá? Pomada... Professor, aqui é a Williane. Oi. E tem o sabonete certo para passar? Não um sabonete que usa, tá, pessoal? Se a família for usar sabonete em barra, tá? Então, deixar o sabonete só para passar em cima da lesão. A sabonete que eu passei no meu corpo inteiro, eu não uso sobre a lesão, tá? E a água que eu passei no meu corpo, que nem se fosse, aqui acho que é um antebraço. Faz de conta que eu tô com um ponto no pé. A água que passa no meu corpo não pode passar na ferida, tá? Ou eu protejo a ferida para tomar banho, ou eu sento esse paciente e não deixo a água que passou no meu corpo passar sobre a ferida, mesmo sendo ponto, tá? Agora é um ponto abdominal, aí não tem problema, tá? O ponto abdominal não tem problema, tá? Para nós, a área crítica do nosso corpo, gente, é a cintura pélvica, onde tem, né, os órgãos genitais e a região anal, tá? E os pés e as pernas, tá? O abdômen para cima, a cabeça. Agora, quando eu for lavar a cabeça, então a água da cabeça não seria ideal passar em cima da incisão do abdômen, que se eu fiz uma cirurgia gástrica, alguma coisa assim, tá? Então, esse aqui é um curativo aberto, tá? Você pode falar que não tem curativo, mas ele tem uma ferida aí aberta, tá? É um curativo aberto. Curativo fechado, pessoal, é este daqui. Não sei se está dando para vocês verem também. Então, eu coloco uma gaze, tá vendo? Então, da gaze, eu vou pôr a fita micropore só em volta da gaze. Eu não coloco em cima da gaze, tá vendo? Que parece que vai respirar aqui o curativo. Isso é um curativo fechado. Tudo bem? Acho que muitos fazem curativos assim, né? Mas isso é um curativo fechado. Faz de conta. Apesar que quando tem uma escoriação, que eu ralei alguma coisa, não há necessidade de eu cobrir. Mas isso é um curativo fechado. Então eu faço a limpeza. Aqui eu posso sempre estar lavando com água e sabonete, como aqui em casa, tá? Ou eu posso estar usando soro fisiológico, tá? Aí eu vou ensinar a técnica de jato para vocês, que eu faço com a seringa, tá? Então eu lavo, eu seco com gaze, depois eu venho cobrir, tá? Então eu cubro esse curativo com gaze, em volta da gaze que eu vou colocar micropore para prender o curativo. Eu não coloco aqui em cima. Quando eu cubro o curativo com micropore em cima da gaze, aí já muda de nome de novo. Então isso é um curativo fechado. Tudo bem? Tudo. Agora, quando eu falo de curativo compressivo, pessoal, tá vendo? Aqui, ó, ela tem uma gaze embaixo e eu coloquei micropore por cima de todo o curativo, tá? Então, isso aqui é um curativo oclusivo. Está ocluído, ele está totalmente ocluído, tá? Aqui nem aqui do outro lado, em volta dessa figura aqui do lado, ó. Eu tenho uma gaze dobrada e joguei, né, um micropore por cima dele. Ele é um curativo ocluso, tá? Diferente do fechado. O fechado eu ia pôr só micropore aqui em volta, ó. Tá? E aqui eu ia colocar só em volta e deixava a gaze aparecendo. Entenderam a diferença de fechado para ocluso? Entendi. E fora esse, tem o compressivo, tá? Que é este daqui. Isso é um curativo, deixa eu aumentar aqui para vocês. Isso é um curativo compressivo, tá? Normalmente, pessoal, um curativo compressivo, ele vem mais na utilização quando eu faço cirurgia, e pode ter um pouco de sangramento, tá? É para estancar hemorragias, tá? Ou muitas vezes secreções, tá? Então eu uso aí um curativo
compressivo. Está fazendo compressão, tá? Eu só não coloco, eu vou aplicar um pouco de força para ele aderir bem aí, tá? Então eu tenho aqui, normalmente essa parte mais volumosa aqui, eu posso estar usando uma compressa algodonada, que é uma gaze que tem algodão por dentro, tá? E depois aí eu passo a atadura em volta, tá? Normalmente a gente usa atadura de crepe, ou que vocês chamam aí de faixa, tá? Então a gente utiliza a atadura de crepe e faz compressão no local. Então esses são os tipos de curativo. Tudo bem? Então eu tenho curativo aberto, fechado, oclusivo e compressivo, tá? Então eu olho a imagem que nem. Então eu vou fazer um curativo compressivo neste paciente, tá? Enquanto o compressivo utiliza mais material e o curativo aberto não usa material nenhum, tá? Só água e sabonete. Todos esses curativos vocês podem fazer, certo? Aí eu só estou mostrando, tá, pessoal, que a técnica eu vou ensinar na prática, tá? Por isso que eu falo, talvez até dê eu falar todos os assuntos, porque eu só estou mostrando teoria para vocês. Eu quero ensinar isso na prática para vocês. Até quando eu pego o vídeo de enfermagem na sala de aula, que eu mostro para vocês antes, eu explico qual a parte que vocês não têm necessidade de fazer, porque vocês vão estar no domicílio do paciente. Eu tenho que adaptar a técnica para vocês. Tá? Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Agora são só os ostomizados. Então, eu vou deixar um curativo aqui para vocês. Vou deixar aberto. Ah, não. Vou mostrar as placas. Tá? Aí, pessoal, eu tenho a placa de hidrocoloide. Tá? Ela foi uma das primeiras. Veio uma revolução dos curativos, né? A gente fala que esse curativo, antigamente eu fazia só um curativo de barreira, tá? Hoje eu uso um curativo que ele vai interagir com a ferida, tá? Esse ele não é só de barreira, que nem quando eu coloco uma gaze, ela serve só como proteção da ferida. Essa não, ela vai tratar a ferida, tá? Então o hidrocoloide, tá? É uma substância, né? Que vai tratar a ferida. Nesse caso, pessoal, eu posso colocar em lesão que tem discreta secreção. Se tiver infectada a ferida, eu não posso usar placa de hidrocoloide. Tá? Agora, essa foto que eu mostrei para vocês, ela vem vindo com umas novas tecnologias, elas são mais claras. Tá? Porque essa placa ela aguenta 7 dias no paciente. A contraindicação dela, que muitas vezes nós da enfermagem não gostamos de usar ela, é que eu não consigo observar o leito da ferida. Então, quando eu coloco ela pode ficar no paciente até 7 dias. Eu não consigo abrir, porque quando eu tiro e descolo ela não gruda mais. Apesar que vem vindo umas no mercado que consegue voltar, ter aderência na pele, tá? E ela provoca um cheiro desagradável, tá? Então, tem muitos familiares que ligam falando assim, ó, o pé da minha mãe tá fedendo, tá? E muitas vezes é o cheiro, tá? Porque isso é feito de colágeno de boi, tá? Então é o cheiro da própria placa, tá? Que causa. E ela é usada em UTI, pessoal, para não deixar formar escara. Um dia, se você estiver trabalhando, o paciente estiver acamado, vocês podem pedir para a família comprar, tá? Tem umas que são impermeáveis que eu posso molhar. Então vocês colocam isso para proteger, para não dar escara. Tá? Ela protege para não dar escara. A gente usa isso em UTI, certo? Então, essa é a placa de hidrocoloide. Aí eu tenho alginato de cálcio. Parece um filtro, tá, pessoal? Eu não sei se vai dar para vocês verem bem, tá? Não sei como está a imagem de vocês, mas ela é uma placa que parece um filtro, tá? Essa eu já uso para ferida exudativa, que a gente fala com bastante secreção, certo? Ela puxa essa secreção e ela tem a função enzimática, né? Então, ela faz a quebra de tecido necrótico também. Então, essa eu tenho a placa e eu tenho a pomada, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Safigel. O Safigel é importada, tá? E eu não sei que eu não posso ficar falando marca. Eu já usei essa placa no meu vô e essa pomada. Tá? A placa também ou não? Já. Essa placa, pessoal... A enfermeira que indicou. Essa placa eu coloco na lesão, eu tenho que molhá-la com soro.
ela vai ficar parecendo uma gelatina, um pouco mais Uhum. espessa, tá? Aí eu vou cobrir o curativo. Então essa é um curativo primário, que a gente chama que vai direto com a pele. Depois eu venho o curativo secundário, que é esse que vai cobrir com gás e tudo mais, tá? Ela é ótima, tá? A gente usa em processo infeccioso. A partir do momento que a pele do paciente já está em processo de neotecido, formando nova célula, eu não posso usar mais ela, porque aí ela começa a matar a célula sadia, porque ela faz a quebra enzimática da célula, destruindo a célula, tá? Aqui eu uso quando tem secreção em abundância, tá? Ou quando tem o tecido necrótico, principalmente necrose úmida, certo? E o Safigel, eu acho que todo mundo já conhece, tá? Cadê? Só que é um alginato também, tá? Ele é um debridante químico, tá? Ele serve para tirar tecido desvitalizado, que não tem mais vida. Tudo bem? Agora a Coloplast, as outras empresas já vêm fazendo uma parecida, mas até então o que a gente utiliza por questão de eficácia é ela ainda. Tem que tomar cuidado, pessoal, na hora de colocar na ferida. Não posso colocar em ferida sadia, boa, em pele boa, que ela começa a corroer, tá? Ela parece um gel mesmo, é transparente, tá? É o Safigel, tá? Mas é uma pomada de alginato. Oi. Essa Safigel pode ser colocada naquelas, quando a unha está encravada e fica aquela carne crescida, Não, para cauterizar aquela carne ou não? aquela carne tem que ser retirada. Ah, tá. Não, aí não. Aí eu tenho que usar, tipo, uma neomicina, porque eu tenho que tentar drenar esse pus. E quando sai Então, mas quando fica só aquela carne crescida, sabe? Porque às vezes tem... Mas não está Chega a infeccionada? cobrir. Ela fica infeccionada, mas aquela carne fica crescendo. Tem gente que fala que aquela carne é morta, Então, mas na verdade não é, né? não. Eu falo porque eu já extraí não sei quantas vezes a unha do pé, né? Não adianta, tá? Eu tenho que cortar, tirar fora. Então, na hora da extração, o médico Porque corta. comigo também acontece isso. Se der uma picadinha, já começa a crescer aquela carne. Tem que tomar muito cuidado, tá? Mas a Safigel não é indicada, tá? Porque aquela carne, apesar de crescer, ela é vascularizada, tá? E se eu colocar a Safigel, eu vou piorar a situação. Aqui eu coloco em tecido desvitalizado, que não tem mais circulação, tá? É tecido que vai virar necrose, tá? Tá. Aí, pessoal, eu tenho o curativo de carvão ativado, tá? Ele puxa bastante secreção também, e esse daqui quando tá com odor, tá? O cheiro tá muito forte. Então eu uso essa placa de carvão ativado, tá? Ela serve para drenar, algumas tem zinco na sua composição, que ajuda aí a evolução da ferida, mas normalmente ela serve para tirar o odor. Eu tenho que tomar cuidado, que nem esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ela não é recortável, tá? Porque o carvão é tóxico, tá? Antigamente, né, bem quando eu entrei na enfermagem, a gente pegava o carvão ativado em pó, mais metronidazol, pomada, eu misturava e fazia tipo sanduíche para pôr na ferida. Então era gás, essa pasta e gás, tá? Eu não posso jogar isso na ferida. Se eu cortar essa placa, essa que estou mostrando para vocês, esse carvão vai cair no leito da ferida, tá? E aí piora a situação. Então existe a recortável também para me modelar o tamanho da ferida, tá? Mas essa ela é dobrável, então eu posso, tipo, se for uma ferida cavitária que tem um buraco, eu vou colocando ela em posição que preenche esse espaço e cubro, tá? Ela também é só um curativo primário, eu preciso de um curativo secundário, tá? Para realizar o curativo. Tudo bem, pessoal? Eu acho que de curativo seria isso. Placa de colostomia, Safigel. Isso. Então, pessoal, seria mais ou menos isso a questão de curativo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lembrando que a técnica eu vou ensinar vocês lá. Eu vou assim.
Se eu achar algum vídeo mostrando uma técnica legal de curativo simples, tá, para vocês fazerem, eu vou mostrar, tá? Mas eu queria até, na sala de aula, eu queria mostrar uma ferida, para vocês olhar a ferida e ver o que é tecido bom e o que é tecido ruim, tá? Que muitas vezes vocês veem uma ferida muito grande, tá? Uma ferida grande, tá? E olha, aquilo você se assusta pelo tamanho, mas talvez a ferida está ótima para começar a cicatrizar. E muitas vezes a gente vê uma ferida pequena, você vai falar que a ferida pequena está melhor por causa da proporção, mas ela está totalmente infectada. Tem necrose mole, tá? O tecido de granulação não está presente. Então isso eu gosto de ensinar, mas eu tenho que estar só com a imagem aqui, não ia ter como, tá? Porque eu gosto de jogar a imagem e discutir com vocês, tá? Alguma dúvida de curativo? Não. Não. Ô, Nazi, Ah, você falou da Safigel, é a mesma coisa que a hidrogel? sim. A Safigel e hidrogel é a mesma coisa. Vídeo você falou hidrogel, você não tinha falado Safigel. É que Safigel é a marca. Atenção, né? Hidrogel é o hidrogel de alginato, tá? Que é o nome, a substância. Tá? É que a Safigel é a mais utilizada aí. Tá? Pessoal, em relação à ostomia, nós temos 10 minutos de aula, então por isso que eu acho que não vai dar tempo de eu falar de ostomizados. Tá? Então, só para vocês entenderem, vocês entenderam o que é um paciente ostomizado? Alguém queria falar para mim o que seria um paciente ostomizado? Nazi, é a Kathleen. É a pacientes que necessitam utilizar um dispositivo gerando uma bolsa na qual são recolhidos os conteúdos a serem eliminados através do estômago. Abertura ou orifício feito na parede abdominal. Esse que você falou para mim é da colostomia, né? Mas quando eu falo um paciente ostomizado, no modo geral, tá? É um paciente que foi feita uma abertura não natural no corpo dele, tá? Para alguma coisa, tipo traqueostomia no pescoço, colostomia, urostomia, ileostomia no abdômen, tá? Gastrostomia também do abdômen, perto do estômago, tá? Então, esses são orifícios não naturais, tá? Que foi feito no paciente por alguma finalidade que o próprio organismo dele não consegue mais exercer ou para melhorar a função dele, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é uma traqueostomia. Vou seguir a ordem do livro. Eu não só vi a imagem do vozinho. Então, isso é uma traqueostomia, tá, pessoal? Não sei se alguém já viu. Ele, além de ter gastro, ele está com uma sonda para alimentação, que é esse, tá vendo? Esse positivo aqui, esse caninho. Então, aqui é a cânula de traqueostomia. Essa é uma cânula de metal, tá? Então, isso vocês podem trocar, tá? Eu tenho só que lembrar que esse orifício é por onde ele respira. Ele não respira mais pelo nariz, tá? Até se vocês for fazer inalação na casa do paciente, é por este orifício que faz. Eu não uso mais máscara, tá? Eu tiro a máscara da cânula. Existe uma máscara própria, caso eu não tenha. Então, eu tiro aquela máscara, quando só fica o caninho que sai o vapor, aquele copinho, e eu coloco aqui na tráquea, tá? Daqui para cima não funciona mais o meu sistema respiratório. O único cuidado que vocês têm que ter é na hora do banho, tá? Que nem eu falei no vídeo para vocês. Não pode entrar água aqui. O paciente morre asfixiado. Ô, professor, mas aí ele consegue falar normal? Não, Ou depende. Ó. Se ele fez uma laringectomia parcial, ele fala. É só ele tampar o orifício que a voz sai ao normal, tá? Uma voz meio robótica, mas sai. Se ele fez uma laringectomia, que ele tirou a laringe totalmente, ele não fala mais, porque eu tirei as cordas vocais dele. Tá? A gente caminha ele para... E em criança? Depende de qual foi a finalidade. Então, por exemplo, uma criança passou muito tempo na UTI, estava entubado, eu tenho que fazer tráqueo nela. Tá?
Então, a tráqueo, muitas vezes, ela pode ser temporária. Tá? Então, eu só faço um orifício para evitar futuros danos de manter o tubo aí pela boca. Tá? Então, eu faço a traqueostomia. Mas é a Então, mesma ela não coisa. sempre, então. Hã? Então, não usa para sempre? Depende do caso. Tá? Quando eu faço conta, vocês sofreram um acidente, qualquer um de vocês, tá? Eu passei mais de 7 dias entubado no respirador, o médico vai fazer traqueostomia. Tá? Aí depois, se eu passar bem, sair dessa, essa tráqueo vai ser fechada. Tá? Aí eu volto a respirar normal. Tá? Mas aí agora, quando o paciente teve um câncer de garganta, aí normalmente essa tráqueo é definitiva, ele não volta mais a respirar pelo nariz. Tá? E essa cânula, pessoal, ela tem um intermediário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos ver se vai abrir. Tá vendo? Ó? Esse é o conjunto da cânula de metal. Eu tenho a cânula, eu tenho o intermediário e tenho esse do último aqui fininho, que é o fio guia. Tá? Então, eu tiro esse intermediário e coloco o fio guia aqui dentro. Essa ponta, tá aqui, tá vendo a setinha na tela? Ela vai ficar aqui, ó. Por quê? Isso aqui ela é reta. Então, na hora que eu vou colocar isso na garganta do paciente, ela não machuca, tá? A ponta, por isso que a gente chama de fio guia. Ela vem para guiar. Aí eu passei a cânula, tá? Eu tiro esse fio guia e coloco o intermediário. E esse intermediário eu tenho que tirar todos os dias para limpar, tá? Essa aqui ela fica fixa. Normalmente é médico ou enfermeiro que troca essa daqui. Vocês vão manusear a intermediária, tá? Vocês vão limpar com gás, tirar a rolha, tirar o catarro daqui de dentro e voltar lá de novo, tá? Essa é a cânula intermediária. Tudo bem com traqueostomia? Então, pessoal, quem é que faz traqueostomia? Quem teve câncer de garganta, tá? Ou teve um câncer tipo de base de língua, tá? Aqui embaixo da língua. Câncer ganglionar que pode ter comprimido, né? Aí a parte da laringe, da faringe, então dificultando a respiração. Então, aí eu pego, faço a traqueostomia. Lembrando que a traqueostomia é feita para melhorar o padrão respiratório do paciente. Tá? Ele respira por esse orifício. Oi. Dependendo da idade do idoso, não é recomendado, né? Porque não ia aguentar. Não, a gente faz em qualquer idade. Tipo assim, um idoso de 80 anos entubado na UTI vai fazer tráqueo. O procedimento é simples, tá, pessoal? Não preciso nem levar para o centro cirúrgico, muitas vezes. Eu faço no beira do leito, tá? É que assim, não é indicado, mas eu posso fazer na beira do leito. Que nem eu trabalhei no Amaral Carvalho, antes existia um setor de cabeça e pescoço, tá? Então, a maioria dos pacientes lá era traqueostomizado, tá? Hoje esse setor não existe mais. Tá? Então, muitas vezes, na urgência, eu faço uma tráqueo no quarto do paciente. Tá? Tudo bem? Pessoal, eu não vou falar de colostomia, eu vou parar aqui na traqueostomia, que temos 2 minutos de aula só. Aí, então, eu continuo na próxima aula aí com vocês, falando sobre os ostomizados. Tá? Eu vou ver se eu acho, porque assim, é muito difícil. Tenho medo de mandar vídeo de enfermagem para vocês, que é o que eu achei mais simples, que nem a Marilza falou que já ficou um pouco complicado. Eu tenho medo que vocês se assustem e falem, nossa, aí desiste até do curso, porque não vou conseguir fazer isso. Tá? Eu queria colocar mais na questão do cuidador fazendo em domicílio. Muitas vezes, que nem no hospital, eu troco com pinça isso daqui. Tá? Eu não coloco minha mão com luva, nada. Na casa, vocês vão fazer com a mão, de luva. Tá? Eu vou ensinar Nazi, Oi. é a Marilza. Oi, Marilza. Deixa eu perguntar uma coisa. Talvez você não... Eu não sei nem se eu devo perguntar, mas eu vou perguntar. Quando a gente sabe que a gente está preparado para assumir uma profissão dessa, tem muita coisa que é difícil, é novidade. Eu já tive 2 oportunidades de começar isso, essa profissão. Mas eu acho assim que eu aprendi ainda muito pouco a conviver com essa situação. Talvez muita coisa assim, eu mesma nem consigo responder para mim mesma.
Como a gente descobre que a gente está preparada? É assim, Marisa. A gente até, eu gostaria até de começar, mas eu acho, eu como um ser humano, eu não tenho capacidade para fazer isso ainda. Tem, todo mundo tem. Tá? É assim, eu estou dando essa aula que nem de ostomizado, dá para contar no dedo os cuidadores que vão cuidar de pacientes ostomizados, tá? Talvez você esteja cuidando de alguém e essa pessoa se torne ostomizada. Todo esse preparo, tipo, mesmo que você não tenha noção nenhuma, a pessoal da enfermagem vai orientar você, tá? Isso é só para vocês saberem que existe. É que nem qualquer profissão, que nem você falou, nunca presenciei. Quando eu decidi ser enfermeiro, eu nunca tinha vivenciado nada disso. Então eu tive que estudar e depois trabalhar. A diferença é que vocês não têm estágio com o professor, tá? Isso que eu acho que é uma falha, mas isso não é só do Sebrae, em qualquer escola que vocês for fazer o curso de cuidador, vocês não têm estágio presencial com o professor. Então, muitas vezes, vocês vão cair tipo de orientações de